Por que você não é feliz? Oi, gente, eu sabia. E eu sou o Flecha. E hoje a gente vai continuar uma conversa que estávamos tendo agora há pouco. E aí o Felipe falou: para tudo, vamos. A gente tem que documentar isso. E aqui estamos. E esse vídeo ele não tem roteiro, ele não tem nada, a gente não scriptou nada, porque realmente ele vai ser a continuação do que a gente estava conversando hoje pela manhã. A gente sentou aqui pra gente organizar os nossos vídeos no YouTube e o que a gente ia postar, enfim, preparar os roteiros. E aí eu trouxe pra ela que eu não estava muito satisfeito com algumas coisas em relação à nossa vida, à nossa rotina. E isso não tem nada a ver em a gente como um casal. E até trago um ponto em relação a isso, que o nosso problema é que a gente se ama demais. E a gente quer viver demais e postar de menos. E o desdobramento do viver demais e postar de menos é que isso atrapalha muito o nosso trabalho. E nossa realização pessoal, porque o nosso trabalho tem tudo a ver com a nossa realização pessoal. Então, quando a gente não consegue trabalhar de forma efetiva, da forma que a gente cria de expectativa na nossa cabeça, mesmo que a gente ame estar um com o outro, mesmo que pra gente valha muito mais a pena isso, acaba que uma partezinha não fica totalmente preenchida e aí deixa a gente insatisfeito, se cobrando, se culpando. Claro que acho que um ponto importante de falar, e isso bate muito com o que a gente estava até conversando sobre o Lacan, sobre o desejo sempre vai nascer da falta. Então, vai sempre existir falta em qualquer ponto. Uhum. Mas você precisa também escolher o que, que você quer que fique faltando mais, né? Então a gente vai entendendo de acordo com o que a gente está vivendo, a gente vai entendendo que algumas coisas vão fazendo mais sentido, outras menos. E eu queria que tu falasse, amor, o que você estava me falando, e agora eu não vou lembrar tão bem, com clareza, sobre o teu post, Uhum. que foi o que me fez despertar a vontade de a gente vir para cá e gravar. Tá, vou contextualizar um pouquinho, só porque eu acho que vai ser muito válido para quem tá assistindo. Eu comecei no digital há mais ou menos 5 anos. E quando eu comecei, antes de iniciar esse trabalho de terapeuta, de desenvolvimento pessoal, eu era uma menina no caso, né, que sempre gostou de estudar, sempre gostou de aprender sobre as coisas e acabava que no ambiente que eu estava inserida eu não conseguia sentir que eu era valorizada porque nem eu mesma me valorizava. Então, quando eu decidi trabalhar com a internet, eu precisei fazer muitas escolhas na minha vida. Começou com parar de sair, parar de beber, parar de fazer um monte de coisa, porque quando eu me olhei e percebi que meu fim de semana era um fim de semana de uma pessoa que não combinava com a terapeuta que eu queria me tornar, eu precisei cumprir com esse dever de unir causa com efeito. Então, surgiu esse vídeo E que aí, é. e aí eu quero só dar um contexto, amor, porque eu gosto muito da ordem cronológica das coisas, né? Nós estávamos sentados aqui conversando e eu recebi um áudio de um cliente meu do nada, de um antigo cliente meu, absolutamente do nada. Ele mandou uma mensagem na terça-feira, eu não respondi ele mandou uma mensagem hoje dizendo, cara, sonhei que tu tinha me respondido. Aí eu respondi ele, falei, e aí, meu, realizei teu sonho. E aí, cara, ele mandou um áudio falando sobre algumas lições que ele teve comigo, que ele estava passando por um desafio e ele lembrou de coisas que ele aprendeu comigo em relação à mentalidade e que ajudaram muito ele a voltar a ter a empolgação de trabalhar e de fazer as coisas. E era exatamente sobre isso que nós estávamos conversando, sobre a realização pessoal. Em determinado momento, meu olho até encheu de lágrimas, que eu falei para ela assim, eu falei, amor, como que eu volto a ter a empolgação que eu tinha para fazer as coisas como eu tinha antes? Cadê o que aconteceu? E o áudio dele fez muito sentido, até separei aqui uma frase para até ela continuar depois do que ela estava fazendo, que na ordem cronológica foi assim, que é tentando entender que estilo de vida que eu queria, o estilo de vida que eu não queria acabou me encontrando. E desde que o Vicente nasceu, há 2 anos e meio, eu passo por esse momento de dúvida em relação, porque parece que uma parte minha, quando o Vicente nasceu, morreu.
E assim, acho que como tu passou, né, amor? Uma parte tua morreu, acho que quando a gente se torna pai, muita coisa muda em relação a isso. A gente estava muito nessas reflexões em relação ao que de fato é a nossa realização. A gente está aqui produzindo conteúdo, falando para vocês, abrindo nosso coração. Acabou sendo muito mais uma ideia de estender o que é a nossa vida pro YouTube. E a gente vai tentando se encontrar, a gente vai entendendo. E a gente estava falando muito sobre essa questão da realização pessoal. Porque de fato a gente estava sentindo uma brecha ali, né? E entrou a pergunta, né? Qual é a diferença entre felicidade e prazer? Porque muitos têm essa dúvida, né? Ah, se eu tô fazendo algo que me dá prazer, eu estou feliz. Não. Não é nesse caminho que a gente precisa percorrer. A diferença entre prazer e felicidade é que a felicidade ela carrega realização pessoal. E a realização pessoal, A felicidade é o. a felicidade carrega Isso. uma realização pessoal. Assim. E a realização pessoal, Isso, ela está repleta de deveres. O prazer, ele não tem dever. Quando você está imerso no prazer, você está sem dever nenhum. Você não tem que cumprir com nenhum dever. E a gente tem uma cultura onde a gente é tão condicionado a buscar prazer que quando a gente conhece uma pessoa, a gente fala, muito prazer. Prazer em te conhecer. Prazer é todo meu. O prazer é todo meu. A grande questão é que a gente deveria ter mais entonação do que alegria te conhecer. Nice to meet you, que é que legal te conhecer. Olha a diferença. O dever, ele muitas vezes, gente, ele não vai ser algo que vai nascer de uma vontade maravilhosa que você tem de cumprir. Eu acho que um contexto legal é que agora são 2 horas e 9 minutos de um domingo de sol lindo, onde a gente mora de frente para a praia e que, com certeza, dentre as opções era estar tomando uns drinks, tomando um sorvete e na beira da praia. Tomando um sol, tomando, Um banho de mergulhando mar no mar. maravilhoso. Mas a grande questão é essa. Os deveres, eles muitas vezes eles não vão ser condicionados a uma misteriosa bola mágica que atinge a gente e fala, nossa, E que toma vai aí te essa dar um vontade. resultado imediato, de fato, né? Exatamente. Quando você começa a fazer algo que muitas vezes você não está disposto, não está disponível para aquilo, porque é um dever, é algo que precisa ser. Tem uma coisa que eu também foi nesse mesmo vídeo que eu gravei, amor, há 5 anos atrás, eu falei, a gente quer muito falar sobre os nossos direitos. Eu tenho o direito de enriquecer, eu tenho o direito disso, Eu mereço. eu tenho o direito daquilo, mas pouco se fala dos nossos deveres. Então, como que a gente quer ter direitos sendo que a gente não cumpre com os nossos deveres? Então, para eu exigir um direito de vida, eu preciso cumprir o que me deve, o que me cabe. E só assim eu consigo exigir um direito. Senão, não. É como se você quisesse o melhor da vida sem fazer por onde do melhor Exatamente. da vida. Acho que uma forma mais simples de tangibilizar isso na minha percepção é a alimentação, né? A alimentação é exatamente isso, né? Esse vídeo que a gente está gravando no YouTube, ele não vai nos dar um resultado nesse exato momento, mas a longo prazo ele vai nos levar ao encontro do que a gente quer. Ir para a praia vai nos dar um prazer momentâneo e no longo prazo isso não vai nos levar para onde a gente quer. E a alimentação é exatamente isso, né? A gente come certo e a gente não vai ao resultado no curto prazo. A gente não tem prazer nenhum. E aí, no longo prazo, a gente tem prazer ao se olhar no espelho com o resultado que a gente alcançou, com o nosso corpo, com disposição. Lógico que o físico, ele muitas vezes ele é a materialização, mas os benefícios em relação à disposição, à energia, à vitalidade, a todas as coisas. A gente fez um vídeo até que foi um vídeo que super deu bom aqui no nosso canal, que como o açúcar quase acabou com a nossa relação, trazendo a ideia exatamente de que a gente ficou muito mais indisposto, a gente teve muito menos energia um para o outro. Então, o prazer momentâneo da comida ali, ela
o comer o doce, o comer o açúcar, o comer as coisas prazerosas, elas nos trazem momentaneamente muito prazer, mas elas não são o que nos fazem feliz, porque depois vem a culpa. E a Isso indisposição e todas as consequências, os efeitos daquela causa que a gente proporcionou. E o universo, ele é exatamente perfeito. Ele tem lei, gente. Se a gente não sabe das leis, tá bom. É como se, por exemplo, a gente pegasse e atravessasse a rua sem saber das leis de trânsito. A gente eu pode adoro até esse fazer exemplo. isso. Pra mim, isso é melhor. Só que, cara, se a gente não souber das leis de trânsito, um carro pode passar e atropelar você. Você, sabendo ou não das leis. A lei de trânsito, ela não vai deixar de funcionar porque você não tem conhecimento delas. Impossível. Então, lei é o que acontece em 100% dos casos. Se eu me jogar Verdade. aqui da janela, a gente mora num andar baixo, né? Então segundo provavelmente eu posso quebrar as pernas, enfim. Mas Por alguma conta da coisa, gravidade. alguma coisa ruim vai acontecer, eu vou cair. Isso é fato. Gravidade, leis de física, de matemática, tudo 2 mais que- 2 é 4. Tudo, exatamente. Tudo que fala sobre acontecer em 100% dos casos, a gente está falando de uma verdade. Agora, se a gente está falando de uma crença, ela acontece, pode ser em 99,99999%. A grande questão é, se você não souber como a vida funciona, se você não souber coerência de causa e efeito, se você quiser exigir o seu direito, eu exijo o meu direito de ganhar salário, mas você está cumprindo com o seu dever? E eu acho que um ponto legal de a gente trazer aqui é a questão de tempo. Paciência de tempo. As coisas, elas não são instantâneas. E eu acredito que esse é o maior desafio. Então, por exemplo, o que a gente está colhendo nesse exato momento, essa vida que a gente está vendo nesse momento, ela é fruto do que a gente fez nos últimos anos, tanto de bom quanto de ruim. Nosso último ano, nosso 2025, ele em termos de trabalho, ele não foi o melhor ano de trabalho, de longe, foi talvez o pior ano de trabalho nosso. Principalmente a gente se entendendo em relação à nossa dinâmica de pais, a gente morando junto, muitas coisas e muitos aprendizados. Então a gente está colhendo os frutos desse ano que não foi bom. Então tem muitas coisas em relação ao nosso trabalho que ainda não estão tão claras pra gente está muito mais estável em relação ao trabalho, a gente ainda não encontrou tantas coisas como a gente tinha clareza antes. Então eu lembro que no meu melhor ano, 2023, 2024, eu colhi tudo que eu estava fazendo desde 2019. Então não tem mágica. A gente não sabe de fato quando as coisas vão dar certo. Mas uma coisa em relação a causa e efeito você vai colher em algum momento o efeito daquilo que você está fazendo. E o que mais deixa isso prático e aplicável é quando a gente fala de alimentação, que é algo que a gente vê no dia a dia. Então imagina que causa e efeito são conjuntos de pequenas causas que se desdobram em um efeito maior a longo prazo. Então, por exemplo, o nosso cabelo. A gente cuida, a gente passa shampoo, a gente faz isso, a gente faz aquilo. De primeiro momento, a gente não consegue ver resultado. Conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo resultados. Mesma coisa em todas as coisas. Alimentação. Eu tenho controle daquilo que eu coloco dentro de mim. Imediatamente quando eu como, aquela causa que foi eu engolir a comida vai gerando vários efeitos no meu corpo. Então vai passando por aqui e vai sendo digerido, e aí vira vitamina, e aí vira fezes, aí não sei o que lá, e aí tal. Tudo isso, por que aquilo tá acontecendo dentro da gente? Porque a gente gerou uma causa. Então, eu gosto muito da ideia do nosso corpo ser um órgão complexo, onde a gente tem controle do que a gente coloca. Nós, todos os dias, temos controles do que a gente coloca no dia a dia. Controle do que a gente consome, de como a gente vai agir perante uma situação que aconteceu com a gente. E a longo prazo, essas atitudes que estão sendo controladas por nós vão sendo empilhadas para gerar um resultado, um efeito. Entende? Então, você só vai conseguir ser feliz de verdade mesmo quando você sentir que você está cumprindo com os seus deveres,
quando você sentir que você tá, de certa forma, colhendo resultados de tudo que você tá plantando. Por exemplo, por mais que hoje eu e o Felipe a gente tenha muita dificuldade em conciliar a rotina de pai e de mãe, a gente agora estipulou uma rotina nova que a gente vai testar essa semana, depois a gente conta pra vocês. Mas, por mais que a gente tenha desafios, todas as vezes que eu desço pra praia, eu tô sozinha, muitas vezes ele tá aqui em cima e eu falo, amor, vou ali na praia um pouquinho, porque eu amo praia. Eu falo, cara, como é bom colher os frutos. Porque pra mim, amor, por mais que eu não esteja colhendo frutos de trabalho da forma que a gente tem expectativa, que a gente tenha muita dificuldade em assessorar tudo nesse momento, eu estou feliz com os resultados do que eu plantei lá atrás. Em relação à mentalidade, a aproveitar, em tocar a nossa casa, em viver o que a gente vive. Porque isso aqui pra mim já foi um sonho. Por mais que a gente não tenha os resultados no patrimônio. Mas aí acho que é um ponto muito legal que tu trouxe, que tu tava falando aqui, me veio na cabeça na hora. Aham. Muito legal a tua perspectiva em relação a esse olhar de gratidão perante o que você tem. Só que olha só que louco. Isso pra mim não era um sonho. Isso pra mim não era um sonho. Esse não era o meu objetivo. O meu objetivo quando eu comecei aqui era me sentir realizado pelas coisas que eu fazia. Claro. Então, morar na beira da praia, ter a infraestrutura que se tem, todas essas coisas, elas são muito legais. Mas pra mim, Não traz realização pessoal, mas é isso. sim, mas o que eu tô querendo te dizer em algum nível é como se tu já tivesse chego em algum lugar. Tu tá com a sensação que tu chegou, porque isso pra ti em algum momento, tu pensa, poxa, sei lá na beira da praia, enfim, isso é um desejo. Nunca foi um desejo meu. Eu sou muito feliz e grato por tudo isso. E, gente, por isso que eu falei, é sem roteiro. Então isso aqui é de fato como a gente estivesse conversando de verdade mesmo. E a gente tem muito desses insights, tipo assim, puta, é isso. É exatamente isso. Tipo, pra mim, estar morando aqui tem o conforto, que isso é maravilhoso, mas o que de fato pra mim é mais importante é a realização. E logicamente, o dinheiro ele acaba sendo uma consequência, ou até às vezes não, mas é estar de fato alinhado com os deveres, com prazer, até fazendo um paradoxo aqui, a gente tá muito com essa frase ultimamente, né? Prazer nos deveres. Né? Ter prazer nos deveres, de fato, Sim, né? pra mim a grande diferença é trocar o prazer por satisfação. Bom. Entende? Então, Bom, o prazer, ele é momentâneo. A satisfação, ela é construída, né? e contínua. É satisfação pessoal. Tudo que eu planto aqui me gera uma satisfação, entende? E acho que um insight legal pra gente ir fechando o vídeo é vocês conseguirem entender de fato exatamente isso que acabou de acontecer. A percepção de cada um. Ela tem uma leitura diferente da minha leitura. Mas, amor, desculpa te interromper, só pra te trazer um ponto. O fato é que mesmo que eu tenha alcançado, foi o que eu te falei ali mais cedo, mesmo que eu tenha muito prazer na minha rotina, eu sinto falta do trabalho, dos meus deveres, das coisas como elas acontecem, além da maternidade. Então, eu sinto falta de acordar cedo, de cumprir com o meu combinado, de cumprir com as coisas, pra poder expor aquilo e tudo mais. Não, eu não tiro isso, e acho que foi muito bom tu trazer esse caso tenha ficado esse mal entendido em relação. Eu digo até a questão da autocobrança em relação às coisas. A minha leitura sobre tudo o que está acontecendo desde que o Vicente nasceu, a minha busca, as minhas pausas, as minhas séries de incertezas, elas se dão muito mais exatamente por isso. Porque em algum nível, tu já se sente realizado em relação a isso. Eu tenho realização na família, enfim, mas da mesma maneira que você, mas eu digo em relação ao todo, a gente talvez não alcançou o patrimônio. Eu não tô pensando no dinheiro, eu não tô pensando no patrimônio, eu não tô pensando na casa, eu tô pensando única e exclusivamente no, poxa, e aquilo lá? E aquele brilho? Aquele brilho.
É isso, tipo assim. Porque pra mim, é bem simples a conta. Eu não me importo em como eu vou ganhar dinheiro, quanto dinheiro eu vou ganhar. Eu só me importo com o brilho. Porque se eu tenho brilho, eu tenho Deu. todas as outras coisas. Então assim, eu posso sair agora e vender. Beleza, tudo bem, beleza. Posso fazer um monte de dinheiro aqui, mas... E o brilho? Porque desde que o Vicente nasceu, exatamente foi isso. Se perdeu o brilho. Acho que essa palavra que veio aqui agora é o que define exatamente isso. É o brilho de fazer as coisas. E a gente vai entendendo de acordo com o quê? Eu acho que tem muito a ver. O brilho, amor, me veio um. A perda do brilho, gente, ela acontece na maternidade e na paternidade. Não tem como você falar que você não perdeu, porque tu perde tua vida. Tu morre quando uma criança nasce. Não tem como você simplesmente ter um brilho do caralho, sendo que você tem um ser humaninho dependendo de você, que tá o tempo todo ali, que você ver tu ver o reflexo. Então, isso que eu e o Felipe a gente tá vivendo é o que acontece na maternidade e na paternidade real. Não tem como continuar com um brilho sendo que você tem que olhar pro outro. E a vida, aí a gente só entende isso quando a gente é pai e mãe, né? Porque a gente vê muitas vezes nossos pais, nossos avós cheios de preocupação, crescendo. A gente cresce ali, a gente tipo vê eles preocupados, a gente pergunta: será que meu pai e minha mãe é feliz? E aí a gente vê tipo, cara, hoje a gente entende, tipo, Mano, muito. doideira, né? Tipo, a gente vê. Ai, que loucura! Dois piscianos entendendo o valor da paternidade. Eu lembro de questionar isso assim quando eu era criança, tipo, será que minha mãe é feliz? Será que meu pai é feliz? E eu pequenininha assim, tipo, velho, olha isso, a gente só consegue ver quando a gente passa. E não tem como você recuperar um brilho de estar sozinho, onde você é o centro da tua vida. Onde você quer fazer uma coisa, você faz. Você quer... Sim, qualquer coisa. Qualquer coisa que tu quiser, tu pode A fazer. gente mesmo, quando a gente se conheceu, 3 meses depois, a gente tava indo fazer uma trip na Europa. Assim, Porque a gente queria. a gente tava afim. Ela nunca tinha conhecido a neve e pronto, fomos, né? E aí hoje com uma criança, e por mais que a gente, cara, a gente dá a vida pelo Vicente, a gente vive um luto. É como se algo realmente tivesse morrido. E aí a gente vive com aquela falta. Tipo, cara, que saudade de mim. Que saudade de mim. E aí, isso pra mim é muito, muito forte, porque sentir isso na pele do luto de nós mesmos é sem igual. Então, provavelmente você que deve estar assistindo a gente é pai e mãe. Se você é pai e mãe, talvez essa seja algum sinal pra você. Como lidar com o luto de si mesmo. Acho que isso é um bom vídeo. Acho que a gente pode desligar e ligar e já abrir outro. Aproveitar, gente. A gente acabou de gravar um vídeo e a gente vai só continuar a extensão dele. É verdade. Fala parte 2. Porque eu acho que assim, eu tava vendo um vídeo hoje de manhã e acho que ele faz muito sentido, pegando uma conexão com isso que a gente acabou de passar. E entra a questão do brilho no olho, entra a questão de todas as coisas. É sobre a gente acabar ressignificando o que de fato para nós é trabalho, ressignificando de fato para nós o que é sucesso, ressignificando de fato o que para nós é uma boa rotina. A gente não pode olhar, tipo, para mim uma boa rotina era a que eu tinha antes. Não tem como, não dá. A realidade não permite com que isso aconteça. É humanamente impossível. Então, a gente precisa encontrar de alguma maneira... Dentro do casal, dentro da família, dentro de tudo que você puder. Igual agora a gente vai ter
mais auxílio pra gente conseguir colocar o nosso projeto, porque a gente é tudo do nosso projeto. Mas A eu gente acho, sim, mas eu acho que o ponto mais importante que eu queria trazer, desculpa te interromper, amor, Imagina, amor, eu é que te que, interrompi. interrompendo a interrupção, é, é que de fato, quando a gente para, olha lá o gatinho, lá em cima. Hum, É, quando a gente, eu tenho o hábito, gente, de gravar sempre olhando pro além, assim, para ver se as ideias fluem melhor. Quando a gente de fato entende que não é mais sobre nós, a nossa vida, né? A gente tem um filho e a gente hoje tem responsabilidades que nós não tínhamos. E uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe desde muito cedo é que a gente deve fazer o nosso trabalho sempre pensando nas pessoas e que o dinheiro sempre vai ser uma consequência. Isso eu aprendi desde pequeno. E eu acho que é isso que a gente tem que olhar agora, amor. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. É encontrar um brilho em relação a que o que a gente acredita, o que a gente fala, o que a gente vive nas nossas vidas podem ajudar centenas, milhares, milhões de pessoas e independentemente de pessoas não concordarem com isso, isso não define o que a gente é. exatamente. E o mais importante de tudo, na minha percepção, é que nós passamos por ambos lados. A gente entende o lado de não ter as responsabilidades, o lado de ter responsabilidade, o lado de trabalhar muito, o lado de trabalhar pouco, o lado de deixar de lado o trabalho, o lado de focar só nos prazeres. Tudo. A gente transitou, então, de fato, talvez esse vídeo seja uma nova era para o Canal. pro nosso canal em relação ao que de fato a gente entendeu depois dessa conversa que a gente teve aqui para essa galera do YouTube, que no fim a gente nem esperava que fosse. Ser tão assim. Porque eu tinha falado isso pra ela, né? Eu tinha falado isso pra ti, de, tipo, uma parte minha tinha morrido, né? Uhum. Mas eu não tinha percebido dessa maneira que você trouxe, com muita maestria de que é isso. Eu lembrei do meu parto E aí uma um vez que pouco. aconteceu. E aí, Morri no parto. e acho que um ponto que também acho que é muito válido de trazer aqui é que nós dois somos muito egoístas e muito mimados. Nós dois. E esse egoísmo que a gente tem, tendo um filho, ele meio que é chutado de lado porque a gente não tem essa opção, né? Uhum. E o mimado, ele traz exatamente sobre os prazeres. Sim. A gente não quer tantos deveres. E isso pra mim foi uma coisa que eu cresci tendo muita facilidade na minha vida em relação a sempre fazer as coisas que eu queria, que me fazia vontade. Então, quando a gente se depara em de fato ter que escolher horário, escolher rotina, a gente não ter tanta flexibilidade, a vida muda muito. E acho que a gente, depois de 2 anos e meio, a gente acho que bateu de cara agora nesse vídeo com essa realidade. Tipo, de fato, acho que a gente entendeu o que aconteceu. Totalmente. Então, se esse vídeo fez sentido, comenta aí. Se inscreve no canal, curte. Se você discorda de algum ponto, se você tem algum ponto mais interessante, Se quiser que faça a gente complementar, refletir, complementar, qualquer coisa, comenta aqui que é importante pra gente. Nem que se você que for um coraçãozinho pra falar que você tá aí assistindo gente. que você chegou até o final, legal. Parabéns. Parabéns por ter visto o choro ao vivo, praticamente. Praticamente, tipo... Só não é ao vivo porque não tá em live, mas tipo, isso aqui é a vida Mas real isso- acontecendo. E eu acho que isso é muito legal porque cumpre exatamente a função do que, pra mim, quando eu pensei em YouTube, era exatamente pra isso. Era pra gente poder também Documentar nossas. as nossas conversas. Então, a gente vem sem script e acaba às vezes fluindo de coisas que a gente talvez nem sabia que a gente iria falar ou ouvir em relação ao outro, mas é o que nos faz crescer, essas conversas, essa busca por
estar se lapidando, estar se entendendo e como você diz mesmo sempre, né, amor? O autoconhecimento é a chave de todas as coisas, né? Então, a gente estava buscando essas respostas e eu sou uma pessoa que acredito muito no poder das conversas para realmente. Por isso que ele é estudante de psicanálise, gente, meu psicanalista Por maravilhoso. isso que eu acredito muito nisso, de que é isso. Vocês viveram de fato o que que é você ter uma virada de chave durante uma conversa, E o que, que as coisas fazem sentido, né? e o que é você aprender a conversar sobre o que te dói. Porque as conversas, elas acontecem tanto boas quanto as mais difíceis, né? Porque a gente tem esse hábito de conversar sobre as coisas. O que incomoda, o que dói. Expor, mesmo sabendo que talvez possa ser uma conversa que vai ser difícil, longa, enfim. Então, é criar esse hábito, se você tem uma família, tanto com seus filhos também. Eu estimulo muito o Vicente a conversar. Tanto que ele tem 2 anos e já conversa horrores. É isso, é criar esse hábito de resolver através da conversa. E eu tava pensando aqui, amor. Sim, tá chorando aqui. Já. O olho cheio de lágrimas, gente. Eu amo um pisciano e eu também sou. Que é exatamente isso, né? Eu, quando peguei o Vicente no colo a primeira vez, assim, e ali, que nem a gente falou, né? Uma parte minha morreu de cara que eu vou ensinar pra ele, tipo, que eu vou passar e tudo mais. E uma coisa fica pra mim muito claro, né? Não busque ser feliz, né? Busque ser realizado. No fim é isso, sabe? Tipo, tu falou sobre. Ah, será que os nossos pais são felizes? Será que eles são realizados? Ser felizes são. Porque a gente não sabe Eu o acho que. significado. Quando a gente é criança, a gente não sabe o significado de realização, né? A gente só sabe feliz, triste, raiva, Sim, enfim. felicidade é um momento. Por exemplo, eu quando o Inter ganhou o Grenal, eu tava feliz. Se o Inter Sim. tivesse perdido, eu não ia estar feliz. Uhum, Mas eu tava realizado por estar ali com você, com meu pai. uhum, Eu estava realizado por estar naquele contexto. exatamente. Mas o sentimento, se eu tivesse perdido, não ia ser um sentimento positivo, dado o Uhum. contexto. Então, eu acredito que é aquela coisa que a gente já falou, né? Busca pela felicidade, ela causa infelicidade, paradoxalmente. Então, busque realização. Acho que é isso que, pelo menos para mim, Uhum. esse brilho, aquilo que faz sentido e que a felicidade e que o sucesso e que os resultados e que o dinheiro eles sejam consequências de um brilho no olho e, e se você não está tendo resultado com algo que te brilha o olho, estude. Talvez seja falta de competência. Exatamente. É isso. Beijo. Valeu. Tchau.